Participações societárias. Ele vai ser Ativo não circulante investimentos. investimento. Achei que era tipo forma seria recebida em dinheiro, né? Investimentos nesse caso aí. Eu tinha outra dúvida aqui, deixa eu ver aqui. Vou falar. Reservas de lucro seria também investimento? Não, né? Não, reserva de lucro é patrimônio líquido. Tá. Então, no caso seria passivo não circulante, que no caso vai ser... Não, patrimônio líquido, reservas. Só isso? Uhum. Porque eu tinha colocado assim, porque o patrimônio líquido faz parte do ativo não circulante, né? Aí eu coloquei grupo passivo, subgrupo não circulante, aí coloquei entre parênteses passivo, patrimônio líquido. Não, aí o grupo é patrimônio líquido mesmo. Patrimônio líquido, tá. Aí eu coloco o subgrupo patrimônio líquido só. Isso mesmo. Tá. Patrimônio líquido. Aí a forma é como? Esqueci, conversei tanto. O quê? A forma de liquidez dele. Reserva de A lucro. forma de liquidação não tem liquidação, não. Ela realiza através da... A reserva de lucro ela pode se realizar através da distribuição de resultado ou incorporação ao ativo. Então Ou também... incorporação ao patrimônio líquido, ou ao capital social, perdão. Sim. Então eu posso colocar Você também... pode botar forma de realização através de distribuição de resultado ou integralização ao capital da empresa. Posso colocar também no capital social? Não pode integralização no capital social da empresa. Vou só finalizar aqui, eu já envio. Tá, beleza. Professor, Sim, pode falar. eu coloquei imóveis de uso, eu coloquei com ativo, subgrupo, não circulante, e a forma, ela é intangível? Eu coloquei errado? Imobilizado, imóveis é imobilizado. Se ele usa na atividade, é imobilizado. A dica está na palavra aí de uso. Sim, mas a forma seria qual? Forma de liquidação? Sim, ou não tem? Não tem, né? Através do uso. Você vai depreciando à medida que você vai usando. Tá.
Professor, eu classifiquei o 13º salário a pagar na forma de liquidez. Eu coloquei pagamento em dinheiro parcelado, ou em De que 2 vezes. coisa? De que negócio? 13º É, salário a pagamento pagar. em dinheiro, exatamente. Forma de liquidação através de pagamento financeiro. Mas não precisa colocar parcelamento em 2 vezes, ou não tem Não necessidade? precisa colocar o parcelamento, não. Você só vai fazer que vai ser liquidado. Então tá certo.
Professor, Sim. nessa última atividade aqui, eu fiz o balancete o balanço patrimonial. Aí, aqui deu uma diferença de valores. Depois que eu Mas é para classifiquei. dar mesmo, os valores não estão batendo na própria atividade, você pode perceber que os totais de débito e crédito são diferentes. Eu Não percebi é assim, para mas eu fazer, achei. não é para fazer um balanço, é para mostrar os totais de cada grupo. Ah, sim. O Eu valor tô não vai achando. fechar. Então já terminei. Vou enviar agora no e-mail. Beleza. Professor, essa que eu recebi agora um e-mail aqui do, do estágio. Sim. Ali, Pode falar. ali é para me consertar ou já é o valor, já é Ali que é a não tem mais. avaliação final. Eu acho que você tem que Uhum. consertar para entregar o seu trabalho de maneira correta, né? Para não deixar que você entregue ele faltando alguma coisa. É uma oportunidade que você tem, porque a versão final fica lá. Alguém pode um dia pegar aquilo lá e aí vão falar, mas o trabalho está mal feito e não sei o quê, mas é você que sabe. Tá, entendi. Não, eu vou consertar. Acho que foi na hora da formatação, vou até olhar aqui. Eu também Eu vou... acredito que é porque não apareceu as contas e também ficou quebrado o balancete. Ele não Pois saiu é, eu completo, ele tentei quebrou consertar duas umas coisas páginas. aqui que depois que eu peguei o celular, mas não dava não. Eu falei, é o jeito de mandar do jeito que tá, porque senão fico sem nota. Tá? E também tinha algumas contas lá que os números não batiam, não. Por exemplo, a conta do banco, por exemplo, no balancete está um número, no balanço está outro. Eu não sei por quê. Então deu errado isso mesmo. Eu vou consertar. Tá, Vou colocar certo. Vou enviar agora, tá? Tô tá bom. enviando. Beleza. Só ver se chegou aí, por favor. Ah, você me mandou pelo Pelo e-mail, foi? e-mail. Uhum. Até agora não apareceu, não. Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, apareceu. Já chegou. Certo. Deixa eu colocar aqui.
Aí você me mandou ela no Word, foi? Foi. Tá bom, Era pra aí você mandar vai no passar. PDF? Não, a próxima você escreve no papel e tira foto e me manda. Ai, Tá bom? esqueci. Nada em Ah, arquivo, nada em arquivo. tá bom. Tá, vamos começar. Eu vou liberar aqui a minha tela e a gente já começa, tá? Certo, professor. Peraí, calma aí. Pronto, tá conseguindo ver minha tela? Estou sim. Perfeito. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre operações com mercadorias, é o nosso primeiro passo aí, depois da gente ter falado um pouco dos conceitos de contabilidade, os conceitos básicos. Vamos falar um pouco sobre operações com mercadorias e depois a gente vai fazer algumas atividades em relação a essa parte aí das mercadorias. Operações com mercadorias basicamente engloba 90% das operações ou 90% das empresas em geral. Com exceção das empresas, das indústrias, por exemplo, o comércio, a movimentação de mercadorias, ela tem uma grande participação na ocorrência das pessoas jurídicas. Então, quando a gente estuda um pouco operações com mercadorias, de certa forma a gente está expandindo para um nível de como é que é, de cobertura em relação às empresas muito grandes. Então, quando a gente fala em operações com mercadoria, nada mais é que você ter o controle das operações de compra, venda e manutenção dos estoques na empresa. Então, nós podemos afirmar que as mercadorias em si, elas trabalham nessas três linhas de compreensão, nessas três linhas de ocorrência, que seria as vendas, as compras e os gestão dos estoques que a empresa traz. Então, a gente tem na saída as operações de venda, nas entradas as operações de compra e a gestão desse estoque que fica dentro da empresa, que seria essa atividade básica com mercadorias. Esse controle ele se mostra de grande importância porque você pode observar que em todas as empresas, sejam elas de comércio ou de indústria, as mercadorias representam maior importância dentro da estrutura financeira e econômica da empresa, uma vez que quando você fala de comércio, o principal produto que a empresa tem, a principal aplicação de recursos que a empresa tem é os estoques que ela usa para poder revender. Quando você fala de indústria, por exemplo, o principal item que nós temos ali dentro é o estoque de produtos em elaboração, o estoque de produtos acabados, que a empresa está processando para realizar a sua venda. É por isso que nós dizemos que controlar as mercadorias ou controlar as operações com mercadorias, de certa forma, tem um impacto muito grande dentro do processo econômico financeiro da empresa. Então, qualquer modificações dentro das vendas, compras ou dentro da manutenção dos estoques tem um efeito imediato no resultado da empresa e indiretamente dentro do patrimônio líquido. Se você deixa de vender, se você não deixa de vender, se os seus estoques perdem, se os estoques depreciam, deterioram, isso vai impactar diretamente no patrimônio líquido. É por isso que a gente diz que é um ponto bastante importante e é um ponto que deve ser sempre observado dentro das empresas, a questão das mercadorias. Tudo bem? Está conseguindo acompanhar? Neurante, você está aí? Ah, beleza. Estou sim. Então. Nós temos então o ICMS. Primeiro, o imposto que nós temos dentro das operações com mercadorias, o principal. A gente não vai nem falar muito de PIS e COFINS porque ele é específico para o lucro real. Mas o ICMS ele é um imposto que acontece em boa parte das empresas. E nós temos duas situações dele. Nós temos o ICMS que acontece na compra, ou seja, na entrada da mercadoria. E nós temos o ICMS que acontece na venda, ou seja, na saída da mercadoria. Esse imposto que acontece na compra, ele vem embutido no valor total do produto. Então, por exemplo, se você compra uma mercadoria por R$100
e a alíquota de ICMS que vem na mercadoria é 12%, na verdade, a mercadoria custa apenas R$ 88. Por quê? Os R$ 12 vai ser o ICMS que está dentro do valor dos R$ 100 e que deverá ser recuperado ou deverá ser retirado. Deverá ser retirado desse custo da operação, porque você de fato vai recuperar aquele valor. Então, dentro das operações de compra, o ICMS ele deve ser removido do total da operação. Então, você vai primeiro calcular o valor do custo e vai tirar fora o ICMS do custo. Professor? Oi, pode falar. É porque eu esqueci de anotar. Que dia que é para entregar o trabalho no final do estágio? Eu acredito que até o final do semestre dá para entregar, até o final das provas finais aí. Tem que entregar lá no Celso. Dia 2, né? É. Dia 2? Exato, acho que é isso, né? É para poder, porque eu tô fazendo estágio, sabe? Para não misturar as coisas, eu não sabia a data, para me corrigir. Eu tô fazendo TCC, para não corrigir o estágio. Não, Quanto antes você conseguir entregar, você já tira isso da sua cola, entendeu? Tá. Já tira essa preocupação da cabeça. Eu vou tentar corrigir ele no final de semana, porque agora com o TCC não dá, não. Como é que deu o TCC? Olha, eu já fiz, eu até imprimi aqui para poder. Minha cunhada é professora, sabe? Aí eu fui e pedi ela para poder ela ver para mim como é que tá meu trabalho, né? Aí eu fiz até agora, deixa eu ver aqui, com capa, contra capa, sem introdução, essas coisas. Já fiz 60 com bibliografia, fica com 67 páginas. Ainda não terminei. Já tem que falar mais sobre o meu assunto, porque eu não entrei no meu assunto ainda. Você não entrou no seu assunto ainda não e já tá com esse de página? Tô dizendo. Louco. Vai ficar do tamanho do mundo. Só falta agora o meu assunto para finalizar. E eu quero corrigir algumas coisas sobre a história da contabilidade. Porque acho que eu coloquei coisa demais e só. Ô, louco, é coisa demais, coisa para dar em doido. E fazer também o slide lá que eu nunca fiz ainda, oh meu Deus. Quando é as apresentações? Eu sou uma das primeiras, dia 7. Oh meu Deus. Ixi, bucha, mas foi em ordem. Foi sorteio ou foi em ordem alfabética? Eu acho que foi sorteio com a professora de TCC, porque ali tem Vanderlei e eu, quem mais? A outra Nayara. Teve mais gente com. Acho que a Diana também acho que foi sorteio. Tudo nos primeiros. Escolheu. Tudo nos primeiros. Acho que são 5 a 6 alunos. Dia 7. Foi logo dia 7, professora. Deus do céu. Tá logo aí, né? Tá. Meu, hein? Sinistro. Você acha que o meu de 67 páginas tá muito, né? A faculdade é 50. Na verdade, quando você entrar no assunto, ainda vai dar mais umas 15 páginas, mais ou menos, 15, 20 páginas em média, então tá bom demais, vai entrar sobrando. Eu não aguento mais não, pra ser sincero. Mas mais. Depois que você entrega, você já descansa, fica assim, de boa. Ai, Deus. Eu vou finalizar esses 2 dias para poder começar a corrigir estágio para me entregar. Beleza. Tá ótimo. Bom, no registro do ICMS na venda da mercadoria, aí nós já temos um tratamento um pouco diferente. Se na compra a gente separa ele do valor da operação para descobrir o custo real da operação, na venda a gente lança esse ICMS separado da venda, ou seja, ele não interfere no valor da venda que você realiza, e por isso que ele é lançado de maneira separada, de maneira segregada. O próximo ponto na questão do controle de mercadorias é o nosso famoso regime de inventário. O regime de inventário ele diz qual é a forma que você vai controlar o inventário da empresa, ou seja, controlar o valor dos estoques e a movimentação dos estoques na empresa, e indiretamente também vai influenciar na questão da apuração de custos que você realiza dentro da sua empresa. Então, nessa situação, você tem 2 regimes possíveis. Você tem o regime de inventário permanente, que é aquele que você faz a cada operação que você realiza, você registra a transação. Então, se você vendeu uma peça, no momento que você vendeu a peça, você já registra a baixa do estoque.
Se você comprou uma mercadoria, no momento que você comprou, você já registra a compra e já faz a entrada no estoque. Ou seja, a palavra permanente está relacionado significa que você tem o tempo todo você tem a movimentação do seu estoque na mão, você está reconhecendo a movimentação do seu estoque. Esse sistema ele foi muito desenvolvido, ele foi muito aplicado a partir da adoção dos sistemas eletrônicos de controle de gestão, gestão comercial, porque até então ele seria muito difícil sem os sistemas eletrônicos, para você ficar registrando cada evento que entra e sai dentro do seu estoque. Então ele só foi mesmo desenvolvido, foi mesmo, como é que eu posso falar assim, muito utilizado quando você passou a ter sistemas eletrônicos para controle de gestão comercial. O segundo sistema de regime de inventário é o sistema periódico. Nesse, o próprio nome já afirma, você apura o valor dos seus estoques em períodos, periodicamente. Então você escolhe um período para você determinar qual é o valor do seu estoque. E aí você calcula o seu custo ou calcula o seu valor de estoque baseando naquela conta. Estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, na prática, o regime de inventário periódico nada mais é do que fazer essa conta. Estoque inicial mais compras menos estoque final seria o inventário periódico, uma vez que você tem que ficar fazendo o levantamento do controle de estoques, ou seja, o valor dos seus estoques a cada período que você vai realizar o cálculo. Então, o estoque permanente, que consiste em manter um fluxo contínuo de entradas e das saídas, ou seja, cada vez que você movimenta a empresa, você fica entrando e saindo toda hora, indo para lá e para cá, e reconhecendo as entradas e saídas dos estoques. E você tem uma vantagem nisso, que você tem a posição dos estoques e do custo instantaneamente, a qualquer momento. Você não precisa fazer nenhuma contagem. Você tira um razão da conta de estoque, ela vai aparecer o valor. Você tira um razão da conta de custo, ele já vai aparecer o valor, porque os lançamentos eles acontecem ao mesmo tempo que o fluxo de movimentação do estoque acontece. Para você fazer isso, você implica em usar a ficha de controle de estoque, né? Você realiza o controle dos estoques através das fichas e aí a gente cai naquelas velhas fichinhas de estoque que a gente vai fazer, que é a famosa PEPs, UEPs, média ponderada, ou seja, as formas de você controlar o seu estoque. A contabilização dessas operações, muito fácil, a gente viu isso até no nosso estágio, né? Então você debita o estoque de mercadorias pelo valor líquido dos impostos, debita os impostos recuperáveis, sejam eles PIS, COFINS, ICMS a recuperar, e você credita a origem do recurso. Se foi à vista, vai ser a conta financeira, se foi a prazo, vai ser a conta de fornecedores. Quando você realizar a venda, para você movimentar o estoque para fazer a baixa da venda, então, você debita o custo de mercadorias vendidas e credita o valor do estoque de acordo com a ficha de apuração de custo de estoque ou a ficha de apuração de valor da transação. Seria essa a situação. Esse inventário permanente, ele permite esses métodos de critérios de avaliação. Nós temos o PEPs, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O EPS, o último que entra, é o primeiro que sai. E a média ponderada, que você calcula uma média do custo do estoque. Uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, a gente não pode esquecer disso, é que esses métodos PEPs, o EPS ou média, não é a movimentação física, é o valor. Então, assim, quando você fala primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, você compra uma caneta, coloca lá no seu estoque. Compra um celular, coloca no seu... Compra outra caneta, compra no seu estoque. Quando você fala do PEPs ou do EPS, você não está falando que fisicamente você vai pegar aquela caneta que chegou mais cedo ou aquela caneta que chegou por último. É o valor da compra daquela caneta mais recente que você vai usar em detrimento ao valor da compra mais antiga. Então não é fisicamente o produto, é o valor que o produto foi utilizado, o valor que o produto foi comprado. Então, no método PEPs eu uso primeiro o valor mais recente que eu tenho de compra daquela mercadoria. Na UEPS eu uso o valor de compra mais antigo que eu tenho naquela mercadoria. E a média ponderada seria ali um meio termo entre os dois, porque eu vou calculando a média de acordo com a movimentação do meu custo de estoque. Seria mais ou menos isso. Então, um quadro, resumo do que tudo que a gente tem falado aqui seria esse, ó.
O método de PEPS, que eu utilizo o valor mais recente, ele tem um custo menor, tem um lucro maior e você pode utilizar muito quando você tem estabilidade de preço, quando os preços não alteram muito com o passar do tempo. Porque se o preço não muda muito, tanto faz você usar a compra mais atualizada, a compra mais antiga, não vai fazer diferença. A nossa legislação do imposto de renda permite você utilizar esse sistema. Claro, se o lucro é maior, você acaba tendo uma permissão do imposto de renda, porque você vai estar pagando mais imposto de renda em relação a isso. O EPS, que é o último valor, o valor mais antigo, ele te traz um custo maior, porque a tendência é que o valor mais antigo ele esteja mais desatualizado. O lucro acaba ficando menor e você poderia utilizar ele em situações de inflação de preço, uma vez que você traria uma realidade mais atualizada utilizando o preço mais antigo. Infelizmente, nós não temos permissão do imposto de renda para utilizar esse. Na básica, assim, em 99,99% dos casos, você acaba utilizando a média ponderada, que ela é mais neutra, né? Você tem sempre um valor médio de custo, um valor médio de lucro, você tem uma necessidade de estabilização de preço, que seria mais fácil, ou a inflação vai dar no mesmo, e você tem a permissão do IR para utilizar esse determinado sistema, tá? Tranquilo? Conseguiu entender o que a gente falou aí de inventário permanente? Sim, professor. Então você verifica que você utiliza ele junto com a ficha de estoque, então não tem como você fazer inventário permanente sem fazer ficha de estoque, ele é obrigado a fazer, você tem que fazer ficha de estoque, e você faz os lançamentos todas as vezes que há movimentação, você é obrigado a realizar o lançamento. Tudo bem? Conseguiu entender? É, consegui. Tá, eu vou fazer só uma pausinha aqui para mim tomar uma água, já volto, coisa rápida. Certinho.
Pronto, estou de volta. Vamos recomeçar. No inventário periódico. Você está ouvindo? Tá aí? Estou aqui, professor. Beleza. No inventário periódico, então a gente vai, como o próprio nome diz, vai esperar períodos para realizar a contagem do estoque. Então a gente só consegue levantar o valor do estoque e o valor do custo nesses períodos que você determina a contagem. Então você vai registrando as compras efetuadas em uma conta de custo chamado compras de mercadorias. Essa conta ela vai recebendo os valores que você vai calculando, que você vai lançando cumulativamente dentro dessas contas. E aí você faz a contagem de estoque e se baseia entre a contagem anterior e a contagem atual. Como é que você calcula o custo? Você pega o estoque inicial, que foi o que você começou no período anterior que você fez, as compras que tiveram durante o período e o estoque final de mercadorias que tem no final do período. Então, basicamente, o custo vai ser o que você tinha mais o que você comprou, menos o que sobrou no final vai ser, de fato, o custo que você tem. Nessas situações, você tem, então, na operação de compra, você tem o lançamento de registro de compra, onde você debita o valor de compras, do valor líquido, debita os impostos recuperáveis e credita a conta de origem do recurso, que seria o financeiro, seja ele à vista ou seja ele a prazo. Se for à vista, a conta corrente ou o banco ou o caixa que você usou para pagar. Se for a prazo, a conta de fornecedores ou o valor de contas a pagar ou duplicatas a pagar lá no passivo. Quando você realiza a venda, não tem nenhum lançamento a ser feito, você não registra nada na situação da venda. E no final do exercício, quando você faz a contagem do estoque, é que você faz os lançamentos. Então você debita o CMV, credita as compras para tirar o valor das compras, credita o estoque para trazer o estoque inicial e depois você transfere o valor do estoque final lá na operação, debitando o estoque final e creditando o CMV para ficar dentro do CMV somente aquilo que de fato você utilizou naquele determinado período. Isso seria o inventário periódico. Tudo bem? Certinho. Então, vou fazer o nosso primeiro exemplo matemático aqui. Vou tirar aqui a nossa tela para a gente realizar. Então, nesse primeiro aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular os valores e vamos fazer os lançamentos e você vai acompanhando. Seria interessante você ter aí uma caneta e um lápis ou alguma coisa para você conseguir mostrar, entender da onde que eu vou fazer os lançamentos aqui e você ter o controle de como a gente fez, tá bom? Que os outros exercícios que eu passei para você é baseado exatamente nesses modelos aqui. Então seria interessante que você conseguisse acompanhar, combinado? Eu conversando sozinha. Eu vou anotando aqui. Beleza, então. Beleza, então vamos lá. Nosso primeiro passo para fazer uma ficha de estoque é muito simples. Tá? A gente faz como? A gente ela funciona mais ou menos com um grupo para entradas, um grupo para saídas e um grupo para saldo. Então, para cada um desses grupos, nós teremos que ter 3 colunas. Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui a primeira coluna que eu vou dizer, meu primeiro grupo vai ser entradas, e ele vai ter 3 colunas em relação a isso. O que vai ter nas colunas? Quantidade, valor unitário e total. Então a gente vai ter esse grupo para entradas, a gente vai repetir a mesma coisa, só que nós vamos fazer para saídas.
E nós vamos ter um terceiro para a conta de saldo. Isso aqui vai ser o saldo de estoque. Então, basicamente, isso daqui é uma ficha de estoque. Ó. Eu vou colocar aqui a coisa para você acompanhar. Então, a gente tem essas situações aí. Ó. Total, quantidade, valor unitário, total, quantidade, valor unitário, total, quantidade, valor unitário, total, e para cada um deles, para as três. Ó. A primeira, entradas, a segunda, saídas, e a terceira, saldos. Eu vou botar aqui uma coluna, assim, uma linha um pouco mais grossa para ficar diferenciado. Aqui um pouco mais grossa para ficar diferenciado. E você entender como a gente vai fazer. Tudo bem? Tranquilo? Certo. Então, isso aqui é a nossa ficha de estoque. Então, nós vamos fazer cada uma das operações que nós temos lá dentro dessa ficha de estoque para a gente saber quais são os valores que nós iremos utilizar. Então, vamos começar. A primeira operação, olha só. Primeira operação, dia 2/12, compra de 22 unidades de produtos no valor de R$ 700, com incidência de CMS de 12%. Então, a gente vai começar a anotar as informações. Primeira informação foi dia 2/12. Segunda informações foram 22 unidades. Terceira informação, R$ 700 o valor total. E nós temos 12% de CMS embutido nessa operação. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou marcar a data, 12/12, ó. 12/12 é a minha primeira situação, minha primeira data. E o nosso primeiro passo é calcular o custo. Como que a gente vai fazer isso? Olha, o custo vai ser os R$ 700 menos o ICMS. O ICMS que é de 12%. 12%. Portanto, o meu custo vai ser vezes 12%, certo? Aqui vai dar 84, ó. Então, o meu custo, o valor de venda, o valor de compra, que seria a compra, deixa eu colocar assim, ó, compra, 700, e o meu custo, então, vai ser os 700 menos o ICMS, que vai dar 616, é o meu primeiro custo dessa operação. Tudo bem? Conseguiu entender a conta que eu fiz aqui? Você está conseguindo enxergar aí na tela? Sim. Eu dei um zoom aqui. Tá bem pequenininho. Eu dei um zoom. E agora, melhorou? Sim. Perfeito. Então, tá aqui a nossa situação. Como é que eu vou lançar? Olha, na quantidade eu vou colocar as 22 unidades, tá? Deixa eu mudar aqui a forma que é a coisa. Tá? Para que eu... Vamos lá, bota isso daqui assim, quantidade assim, quantidade assim, valor unitário total de forma de dinheiro, valor unitário total forma de dinheiro e valor unitário total forma de dinheiro. Pronto. Então nós temos aqui, na primeira tem uma quantidade de 22. O total seria 616, porque nessa situação eu não tenho o valor unitário ainda. E para descobrir o valor unitário, eu pego e divido o total pelo valor unitário. Então você percebe que nas operações de saída, o valor unitário ele é calculado. Eu ainda não tenho esse valor. Eu tenho que calcular ele. Então eu preencho a quantidade, preencho o total e o valor unitário eu divido o total pela quantidade. Beleza? Nessa operação não houve saída aqui, então eu marco de amarelo aqui para mostrar que não houve saída nessa situação. Vai ficar um saldo de quanto? Eu não tinha nada, entrou 22, passou a ter 22. O valor total é 616 que entrou. Aí a mesma coisa, eu divido 616 dividido por o 622, eu tenho 28, seria essa o meu saldo em relação a essa transação aqui do dia 12 de dezembro. Tranquilo? Você entendeu a conta que eu fiz? Certo. Entendi. Ok. É para não fazer isso na atividade? Eu nem olhei a atividade, na verdade, ainda. Não precisa pensar em atividade agora não. Bora só prestar atenção, anotar, pegar o exemplo, porque quando estiver fazendo atividade você vai ter esse pronto
Qualquer dúvida que você estiver fazendo a atividade, a gente vai fazendo junto, tá bom? Certinho. Então vamos continuar. Como é que vai ficar o lançamento contábil dessa operação? Olha, data, conta débito, conta crédito e histórico. O lançamento contábil vai ficar, a data foi dia 2/12 de 2020. Deixa eu ver se foi 2020. Não, nem botou. Vamos botar dia 2/12 de 2020 só para utilizar o ano. O débito vai ser na conta de estoque. Veja que nós estamos fazendo ficha, então a gente na conta de estoque para revenda. O débito vai ser no ICMS a recuperar. Um outro débito, um outro crédito na conta de, ele falou se foi à vista ou a prazo, vamos dizer que são tudo à vista. Então vamos ver banco, movimento. Então como é que fica o meu cálculo? Olha só. Então nós temos débito em estoque para revenda 616, débito em ICMS a recuperar 84 e crédito no valor de R$700 dentro do banco compra movimento, tá? Com isso a gente tem aqui o nosso lançamento e o valor do histórico compras para revenda conforme nota fiscal, seria essa operação que você realiza para contabilizar essa situação aqui. Tudo bem? Certinho. Conseguiu copiar? Você conseguiu copiar? Eu tô falando aqui com o áudio fechado. Só volta só um pouquinho para mim ver aqui em cima, por favor. Ah, tá. Desculpa. Eu tava com o áudio fechado e não percebi. Deixa eu diminuir um pouco aqui para eles aparecerem aqui embaixo. Pronto. Você entendeu? Posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Não, pode continuar. Beleza, vamos para a próxima operação. Na próxima operação, eu vendi 4 unidades. Vendi dia 4/2, perdão. Dia 4/12, eu vendi 15 unidades do produto. Então, vamos lá fazer nossa conta. Dia 4/12. Vou deixar apagado as entradas porque vai estar na coluna de saídas. E vou colocar que foram 15 unidades. E onde é que eu faço? Como é que eu faço nas saídas? Nas saídas, você sempre usa a última coluna que você tiver no saldo. Então, como o valor unitário aqui no saldo, ó, nessa coluna aqui, ela está 28, eu vou colocar unitário 28 e vou fazer a multiplicação da quantidade vezes o unitário. Nas saídas, a gente não calcula o unitário, a gente calcula o total. O unitário ele é pego pela coluna de saldo nas saídas. Então, os 22 que eu tinha menos 15 vai dar 22 menos 15, sobra 7. O valor total era 616 menos 420, fica 196. Dividindo um pelo outro, a gente continua com o valor unitário do saldo. Lembrando que o valor unitário do saldo só muda quando você tem operações de entradas. As operações de saída não mudam o valor do saldo. Tudo bem? Entendeu? Sim, entendi. Como é que fica o lançamento aqui? Ó? Você vai ter um débito. Esse aqui vai ser um lançamento do dia 4/12. E você vai ter um débito na conta de CMV, o custo de mercadorias para revenda. Você não vai ter outro débito, apenas um débito. E um crédito na conta de estoque para revenda. Tá?
Então, o estoque para revenda seria essa situação. Deixa eu fazer um negócio aqui que vai pronto, vai facilitar. Então, no CMV, qual é o valor que você vai lançar nessas operações? Essa coluna aqui, ó, 420, que é a coluna de saída. Então, CMV 420, estoque de mercadorias para revenda 420 também seria esses os valores relacionados à minha transação. No histórico, eu vou colocar transferência para custo de vendas. Transferência para custo de vendas, eu vou finalizar essa determinada operação aí. Tudo bem? Pode copiar? Sim, vou copiar. Já copiei, professor. Beleza, então. Vamos lá para a próxima operação. Na nossa próxima operação, nós temos, ó, receber uma devolução de vendas, ó, que é uma transação diferente, receber uma devolução de vendas de 5 unidades do produto vendido dia 4. Então, ó, 14/12, tá? Nós temos uma devolução de venda. Devolução de venda. Pronto. Nessa devolução de venda, nós temos 5 unidades. Normalmente, a gente precisa trabalhar com a data da devolução da compra, que se refere àquela venda,
para você verificar qual foi o valor que foi atrelado àquela operação. Então, como foi na venda do dia 4, é essa venda aqui que a gente acabou de registrar. Então, vamos lá fazer a devolução de venda. Lembrando que devoluções de venda, elas figuram como operações de entradas e não como operações de saída, porque se a venda está na entrada, na saída, a devolução de venda está nas entradas. Então, a gente vai pôr aqui dia 14/12, e você teve 5 unidades devolvidas. Aqui nessa situação, como é uma devolução, a gente já tem o valor unitário, porque foi o valor unitário utilizado nessa venda aqui do dia 4. Então nós temos o valor unitário de 28 e nós temos a multiplicação de 5 vezes 28 para chegar ao meu total aqui de 140. Como não houve transação de saída, eu vou desmarcar isso aqui, fechar essa operação. Eu tinha 7 mais 5, né? Vai ter 12 agora. Eu tinha 196 mais 140 que entrou, vai ter 336. Se a gente dividir aqui, continua o mesmo valor dos 28, que não houve mais compra, então não há que se falar em alteração do valor médio. O lançamento, muito fácil. O que é que a gente faz nesse lançamento? Olha só, eu vou pegar no dia 14/12, eu vou inverter esse lançamento. Eu vou devolver para o estoque de revenda, estoque para revenda, e vou tirar do CMV, porque houve uma devolução de venda. Então, a minha devolução de venda foi de 140, 140 de entrada, 140 no crédito. A gente fecha a operação nessa situação da devolução. Valor histórico, transferência para estoque por devolução de venda. Seria essa o lançamento. Então você copia aqui o lançamento para eu poder subir a tela e você ver o lançamento lá em cima. Certinho, professor. Posso subir? Você conseguiu copiar o lançamento aí? Pode sim. Eu até tô tirando até print para depois eu ver direito se eu tô copiando certo. Tá. Tá aí nosso cálculo. Assim que você terminar de copiar, me avisa para mim continuar. Já finalizei. Beleza, então vamos para a próxima atividade. Olha, devolveu 4 unidades do produto comprado dia 2/12. Aqui nós já temos uma situação de devolução de compra. Então a gente tem aqui dia 17/12, houve uma devolução, e não foi mais devolução de venda, foi devolução de compra. Devolveu 4 unidades. E ele já marca lá que essa devolução de 4 unidades, ela foi dia 2/12. Pronto, dia 2/12.
Então vamos lá, fazer o nosso lançamento. Aqui, como é uma devolução de compra, ele vai estar nas saídas. Então eu vou ter 17/12. Eu vou ignorar as operações de entrada, porque como é uma devolução de compra, ele é uma saída. Nós teremos então aqui o valor da quantidade, são 4 unidades. O valor continua os 28, porque é o valor que você utilizou aqui dia 2/12, né? Dia 2, eu botei dia 12, ó, dia 2/12. 2/12. E aqui nós vamos multiplicar um pelo outro, a gente vai ter 112. Então aqui nós teremos 12 menos 4, vai ficar 8. E nós temos 336 menos 112, que vai ficar 224, dividindo um pelo outro, nós temos ainda a mesma média dos 28 valor unitário. Como é que fica o lançamento? Olha só, você vai fazer dois lançamentos, vai fazer o lançamento aqui da devolução, então nós teremos um débito e 2 créditos. Tá? Nós temos aqui um débito na conta de banco, porque se houve uma devolução de compra, o dinheiro vai ser devolvido, então a gente vai devolver banco, um débito na conta de banco. Conta movimento. Nós teremos um crédito na conta de ICMS a recuperar, porque eu estou devolvendo o ICMS. Nós temos um crédito na conta estoque de mercadorias. Vamos lá, vamos calcular. A gente viu que na nossa compra foi R$ 700 e 84 de ICMS. É só a gente calcular o unitário. Como a gente foi 22 nessa compra, ó, divido por 22. Vou dividir isso aqui por 22. Então a gente vai ter 3,82. Como devolveu, então a devolução foram 4 unidades, eu vou ter devolução de 4 unidades. Nós teremos 4 vezes o valor do custo unitário, que seria 28, para o custo, 112, e nós vamos ter 4 vezes o 3,82, que é o valor do ICMS unitário nessa transação, 15,28. Então, o total dos dois vai dar 127,28. Então, eu vou colocar aqui no banco 127,28. No ICMS a recuperar, que eu estou devolvendo 15,28. E no meu estoque de mercadorias, 112. Então, 112 mais 15,28, 127,28. Seria esse o lançamento da devolução referente àquela devolução de compra que você realizou. Conseguiu copiar? Posso aumentar aí ou subir a tela para ver o próximo?
Só um momento, estou finalizando. Tá. Pode passar. Então a gente está com ele aqui em cima, o cálculo, o 112 está aqui, o valor do saldo. Pode continuar. Ok, vamos continuar. Aqui então nós temos no dia 18/12, vamos tomar nota, no dia 18/12, nós temos a compra de 20 unidades pelo valor total de 600 e não tem ICMS. E no dia 22/12, nós temos a venda de 18 unidades do produto. Então vamos fazer esses dois aqui para a gente finalizar essa operação aqui com as fichas de entrada. Então vamos começar com o dia 18/12. Como não há ICMS, o valor de compra é o mesmo valor de custo. Não há que se falar em custo diferente da compra, porque nós não temos ICMS para descontar. Então nós temos 20 unidades, num total de 600. Para saber o unitário, eu divido 600 dividido por 20 unidades, que vai dar R$30 de valor unitário. Não tenho nada na coluna de saídas. Aqui nas saídas eu deixo em amarelo. E eu vou ter uma quantidade de 8 que tinha, mais 20 que acabou de entrar pela compra. O total vai ficar 224 que tinha, mais 600 que eu acabei de fazer a compra. Divido o valor total pela quantidade total, eu tenho um custo médio de 29,43. O nosso lançamento, ele vai ficar da seguinte maneira, um lançamento simples. Nós teremos aqui, dia 18/12, nós teremos então um estoque para revendas e crédito à conta Banco Movimento pela compra. O valor total que você de fato comprou, 600, histórico compra para revenda conforme nota fiscal. Esse seria o nosso lançamento aí do dia 18/12. Entendi, professor. Os meus lançamentos estavam corretos, né? Lá no estágio. Sim. Aqui na primeira parte, então, nós iremos para o dia 22/12. Nessa situação não houve entradas, porque foi uma operação de venda, então a gente apaga aqui, deixa fora as entradas. Houve uma saída de 18 unidades e veja que agora o nosso valor unitário, que era 28, passei a ser 29,43. Então, ó, 29,43. Eu vou multiplicar a quantidade vezes o unitário. Nós temos 529,74. Então, eu vou ter 28 menos 18, que vai dar 10. E eu vou ter 824 menos 529,74. 294,26. A gente faz aqui a divisão. 29,43 em relação ao valor unitário. Como é que fica o nosso lançamento? Olha só, é bem dessa maneira aqui, é simplesmente fazer o lançamento com os dados que você possui. Então foi dia 22/12.
de 2020. O meu CMV vai ser de 529,74. 529,74, transferência para o custo de vendas. Quando terminar de copiar, me avisa para mim seguir para a parte de cima lá. Certo, professor. Eu já terminei, professor. Beleza. Aqui a gente ficou dessa maneira. A nossa ficha de estoque. Você entendeu como é que funciona a ficha de estoque? Entendeu os lançamentos? Poderia dar só uma revisão assim por cima, só para ver se eu entendi corretamente, por favor? Então, veja só. Nas operações de entradas, a gente preenche a quantidade e o total, e o valor unitário é um dividido pelo outro. Então, isso aqui você preenche, você calcula. Nas operações de saída, ele é o inverso. Você preenche a quantidade, o valor unitário é o da ficha anterior, e aí você multiplica um pelos dois e faz o total. E o valor do saldo é sempre a conta. O que tinha antes, mais ou menos o que entrou ou o que saiu, você pega e preenche a quantidade e preenche o total, e depois faz um dividido pelo outro para preencher a coluna valor unitário. Tudo bem? Certo. Chama. Como é que chama essa operação? Isso daqui é ficha de controle de estoque pelo método de média ponderada. Ah, meu Deus, média ponderada. Oh, Jesus. Tá, vou anotar aqui. Quando você quiser, você já me avisa, eu libero aí para mim ir para o próximo assunto. Quer fazer uma paradinha Pode. para descanso agora às 9 horas, antes da gente ir para o próximo? Tipo aí uns 10, 15 minutos para comer alguma coisa, tomar uma água? Que seria o Sim, intervalo da agradeço. Tá aula. bom. Pode ser? Tá, tá ótimo. Então a gente vai fazer uma Tá. paradinha, eu fico aqui online, e aí você, depois que a gente voltar aqui às 9h10, 9h15, a gente retorna, tá bom? Certinho. Tá ótimo. Beleza, Obrigada. valeu.
Bora voltar? E professor? Pode falar. Vamos voltar? Agora sim, porque tava sem fone, não tava escutando não. Ah, beleza. Vamos lá. Nossa próxima situação aqui, nós temos esse exemplo do estoque periódico, que a gente vai finalizar aqui para ir para as atividades, ok? Então, nessa situação aqui, como o histórico ele é periódico, a gente não tem ficha para fazer. É basicamente fazer os lançamentos e a única coisa que você vai lançar, na verdade, nesse estoque periódico aqui, vai ser o lançamento do dia 2/12 e o lançamento do dia 17/12, porque dentro do estoque periódico, os únicos eventos que eu reconheço de fato a operação é a compra e a devolução de compra. E no final eu reconheço a apuração do valor do custo de mercadorias vendidas. Tirando isso, eu não tenho que reconhecer nada relacionado com a venda. Então eu não preciso reconhecer a venda e não preciso reconhecer a devolução de vendas. Isso falando do estoque. Não confunda dos lançamentos de devolução. Estou falando do lançamento para estoque. Nós estamos falando exclusivamente do estoque. Então, nessa situação do histórico periódico, a gente tem 3 situações. A do dia 2/12, a do dia 17/12, que é a devolução da compra, e a apuração, que é a parte final para descobrir qual foi o valor que você ficou de fato de estoque, qual foi o valor de apuração que sobrou para você. Então, vou tomar nota dos valores, vou fazer os cálculos, lançamentos e você vai acompanhando. Então, no dia 2/12, nessa situação, a quantidade não tem importância para mim. Na mim não interfere a quantidade, só os valores. Então, são R$ 700 na operação de compra, com 12% de ICMS. No dia 17/12, eu tenho uma devolução de 127,27 com 12% de ICMS. E na apuração final do inventário, nós temos R$ 224 de inventário final, de valor de saldo final. De saldo final de estoque. Então, com essas informações, a gente consegue fazer os lançamentos. Olha só. Eu vou liberar o compartilhamento de tela para você acompanhar os lançamentos que eu estou fazendo. Então, veja aí o que eu estou fazendo. Eu estava falando desses lançamentos aqui, dia 2/12, dia 17/12 e os valores totais de estoques conforme o inventário que você realizou. Ok? Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer o lançamento? Olha só, vou mudar aqui para outra planilha. O nosso primeiro lançamento vai ser dia 2/12, tá? Então, vou escrever aqui data, débito e crédito. Histórico. Então, nós teremos aqui no dia 2/12, tá? O débito vai ser na conta de compras, lembrando que a gente não usa a conta de estoque, a gente usa compras para revenda, tá? O outro, o ICMS a recuperar, tá muito pequeno, é? Vou aumentar o tamanho aqui. Não, a tela tá preta. Melhorou? Tá conseguindo ver? Continuo sem ver nada. Acho que é estranho. Deixa eu voltar aqui, pode ser a conexão. Calma aí. Deixa eu encerrar o compartilhamento e vou começar novamente. Iniciar compartilhamento. Olha se aparece alguma coisa, se minha tela aparece para você. Nada. Tá preto. Não aparece nada? Nada, tá preto. Vou mandar um print no WhatsApp. Peraí.
estranho. Era pra estar aparecendo. Mandei no WhatsApp o print desse jeito aí, ó. Não mudou nada, não fiz nada de diferente. Deixa eu tentar de novo. Nada ainda? Nada, escuro do mesmo jeito. Será que você está colocando alguma coisa fora do lugar? Como assim? Pois é, estranho. Deixa eu tentar aqui iniciar compartilhamento. Consegue ver agora? Apareceu alguma coisa? Tá escuro do mesmo jeito. Eu vou tentar sair da reunião e voltar pra ver. Tenta sair e depois voltar.